Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os capítulos 5 e 6 do livro Renascer da Esperança. Mas antes, segue um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos 3 e 4, Lucrécia leva a Emily para sua casa e lá trata dela com todo amor e carinho. Emily passa mal e Lucrécia se vê obrigada a chamar o médico para poder salvar a vida de Emily. O médico, quando chega lá, reconhece Emily e conta a história dela, dizendo que ela fugiu de um manicômio e está sendo procurada por seus familiares e polícia. Lucrécia se recusa a acreditar que Emily seja louca. Lucrécia vê 4 entidades perturbando Emily durante o sono. E ela, com muita oração, consegue fazer com que Emily se acalme. Depois de alguns dias com muita febre, Lucrécia consegue fazer com que a febre baixe, mas sempre auxiliado com seus chás medicinais. Lucrécia fala com Jairo e pede a ele para que os dois possam dar uma chance a Emily de se recuperar e então poder decidir o que ela vai fazer da vida. E Jairo concorda. Agora que vocês relembraram do capítulo anterior, também peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, se inscrevendo se gostar do canal, é claro. E se você quiser apoiar de alguma outra forma o canal, tem o botãozinho aqui de baixo, torne-se um membro, ou o botãozinho valeu. Tudo isso me ajuda muito. E isso tudo faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal e ele indique o meu canal para mais pessoas, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 5. A muitos quilômetros dali, Cíntia custava dormir, com imensa saudade da mãe. Não lhe haviam dito que Emily fugira da clínica, e embora contasse apenas 12 anos, estava atenta a tudo o que se passava. Mesmo sem saber da fuga, sentia-se estranhamente preocupada. Rolou na cama e antes de o sol nascer já estava de pé. Foi com a tia que comentou, à mesa do café, a dificuldade de dormir. Filomena desconversou, autoritária. Cíntia, sua mãe não está bem. É natural que você se preocupe. Mas estou muito apreensiva. Gostaria de vê-la. Nem pensar. Sabe que não pode. Não admitem crianças naquele lugar. Não sou mais criança, tia, e estou com saudade dela. Sabe que seu pai não vai deixar. Sua mãe está doente, Cíntia. Quando ela melhorar, quem sabe? Minha mãe não está doente. É claro que está, ora essa. Quem é você, fedelha, mal saída das fraldas, para saber de alguma coisa? Seu pai jamais concordaria em colocá-la no naquele lugar, se ela não precisasse de ajuda. Tenho certeza de que ela não está doente, tia Filomena. Vocês não veem? Cíntia afastou-se da mesa chorando e foi para o grande pátio que contornava a mansão. Quando saía, Fernando entrou e sentou-se, interrogando Filomena. O que se passa? Deixe-a. Fiquemos de olho. Precisamos saber se a filha não puxou a mãe. Que ideia! Ela é uma menina saudável. Todos pensávamos que Emily também fosse, não se lembra? E olha agora. Que vergonha! Uma louca, uma bruxa em nossa família. Precisamos manter Cíntia longe dela. Foi o que o bispo nos pediu. Mais que isso, disse que é fundamental para toda a família. Não devemos sequer visitá-la. Ele foi muito claro. Se deixarmos que Cíntia a veja, sofreremos as consequências. Talvez tenhamos de internar as duas. Fernando aceitou o chá que a prima lhe oferecia e a repreendeu. Parece esquecer que Ricardo é seu irmão e está sofrendo. E daí? Ele vai encontrar outra mulher. E espero que dessa vez escolha a pessoa certa, e não uma jovenzinha francesa com ideias extravagantes. Uma moça daqui mesmo de Barcelona, de família tradicional e com profundas convicções católicas. Será muito mais adequada para Ricardo. É melhor que tudo tenha acontecido agora do que mais tarde.
Assim ele tem tempo para reconstruir a própria vida. E foi providencial que tivessem uma única filha. Quando se casar outra vez, meu irmão poderá encher a casa dos filhos desse novo casamento e pronto. Não se lembrará mais de Emily, nem quando olhar a primeira filha, que, aliás, a cada dia se parece mais com a mãe. Não acho as coisas tão simples. Ele tenta disfarçar, especialmente na presença da filha, mas está cada vez mais calado e amargurado. Melhor assim. Ricardo tem mesmo de refletir, para dar mais acerto à vida. Deus nos livre, Fernando, se ele criar mais problemas para nossa família. Meus pais morreriam de desgosto. Fernando sorveu já em pé o último gole de seu chá e despediu-se apressado. Preciso ir, tenho muito que fazer. Volto mais tarde para conversarmos com calma. Beijou Filomena na testa e, sem esperar por qualquer comentário, saiu depressa. Após longa caminhada, Cíntia se sentou sob frondoso arvoredo. Eram oliveiras antigas, que se amontoavam nos limites do jardim da mansão. Os dias ainda estavam menos claros naquele final de inverno, e por causa dos rigores da estação, Cíntia não podia se refazer ao sol como lhe dava tanto prazer. Aquela seria a primeira primavera sem a presença da mãe. A esse pensamento, a menina baixou a cabeça e chorou dolorosamente. Na mansão luxuosa e confortável, a agitação prosseguia. Filomena começava a preparar a festa tradicional que a família promovia há muito tempo. Nela se congregavam e confraternizavam a poderosa família de Dom Felipe e Dona Isabel de Valença, e os mais ilustres e influentes membros e autoridades da Igreja Católica que vinham de toda a Espanha. Os fortes elos que uniam aquela família e a Igreja se fortaleciam através de várias gerações e o encontro entre elas era sempre motivo de orgulho e celebração. Mesmo parentes que haviam fixado residência em países distantes faziam questão absoluta de comparecer à festa, que se realizava anualmente. Aquela era uma oportunidade em que a força política dos Valença se legitimava e pessoas de prestígio na sociedade eram convidadas, e a Igreja aproveitava o momento para distribuir bênçãos e angariar a colaboração de todos. Com força política e o apoio da Igreja, a família se mantinha poderosa. Fernando, primo de Filomena e de Ricardo, havia ingressado no ministério clerical e vinha rapidamente se destacando. O tio depositava nele grande expectativa. Dom Felipe desejara muito que alguém da própria família se tornasse um servidor da Igreja. Ricardo era afeito às questões religiosas, gostava demais das missas, às quais comparecia invariavelmente. Fora uma surpresa quando ele apresentara Emily à família, e uma profunda decepção. Ninguém esperava que se envolvesse com uma jovem tão diferente deles. Filomena ainda se lembrava do desconforto de todos, quando Ricardo aparecera com Emily, por ocasião da festa anual, e para agravar, ela era francesa. Na família era consenso que as moças francesas eram muito progressistas, e isso não agradava de forma alguma aos pais de Ricardo, orgulhosos de sua estirpe aristocrática e conservadora. Quando Ricardo anunciara o casamento, estavam quase acostumados com a ideia de que ele realmente não se tornaria padre. A despeito disso, e a escolha daquela moça continuava sendo motivo de viva contrariedade. Apesar de Emily ter boa educação e se esforçar por ser amável com todos, não confiavam nela. Tudo acontecera muito depressa e não houvera meio de impedir o casamento. No entanto, todos observavam avidamente as atitudes da moça, sua conduta, à procura de uma palavra, um gesto, uma frase que pudesse comprometê-la perante os rigorosos padrões da família do marido. Aparentavam tolerância, mas tanto Filomena como Isabel, ao menor deslize, prodigalizavam-lhe reprimendas e censuras. Filomena relembrava as inúmeras vezes em que ela e a mãe haviam conversado sobre a cunhada, quando Isabel, descendo as escadas, a encontrou imersa em pensamentos.
Bom dia, Filomena. Ermelinda, pode servir-me de jejum? Mamãe até que enfim se levantou. Estava à sua espera. Temos muito que decidir para a festa. Conversava exatamente sobre isso com seu pai. Deveremos tomar alguns cuidados em especial, com referência à situação daquela... Você sabe. Nem precisa dizer. Algum sinal dela? Ainda não. E Cíntia, onde está? Caminhando lá fora. Nesse tempo? Sabe como é essa menina, mãe? Temos de ficar atentas, Filomena. Ela me parece esquisita, como a mãe. É uma menina, mas é filha dela e pode ter algum traço, alguma semelhança. Filomena fez o sinal da cruz e afirmou, dissimulando o relativo prazer que sentia ao ouvir os receios da mãe. Deus me livre, mãe. Ricardo não poderia aceitar isso. Você sabe que ele adora a filha. Ele sabe que está sendo punido por Deus. Jamais deveria ter desistido de ser padre. Agora, minha filha, está sofrendo o castigo do Altíssimo, porque se afastou do caminho. Nossa, também não é assim. Ricardo é um homem de bem. Talvez não tivesse mesmo vocação. Quem sabe? Quem sabe? Justamente. Nunca saberemos. Sem pensar duas vezes, ele escolheu outro caminho. Agora aguente. Mas vamos esquecer um pouco os pequenos desabores. Quanto ao caso desta moça, eu já sei que medidas tomar. De toda forma, acho que seria bom intensificar a busca. Sem dúvida, já pedi a seu pai que ponha os empregados em alerta. Ela pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Cíntia falou novamente nela esta manhã. Não se preocupe, Filomena. Se a menina nos der trabalho, vou convencer Ricardo a enviá-la para um internato. Há ótimas opções em Madrid. Vai para lá e só retorna quando moça, ou, melhor ainda, nem retorna. Quem sabe se tornaria uma boa freira. Não seria interessante? Ricardo se redime entregando a filha para o serviço à igreja. O que acha? É uma ótima ideia, mãe. Acho que Cíntia se adaptaria bem. É uma menina sensível. Sensível demais, talvez. Bem, isso não importa. Se convencer Ricardo, ela não terá alternativa. Quem manda afinal? Filomena sorriu contrafeita. Ainda bem que a mãe não a obrigara ao serviço religioso. Embora gostasse de ir à igreja e apreciasse a religião em que nascera, jamais desejara ser freira. Sempre pensara em se casar, ter a própria família. Como a mãe era autoritária e temida, Filomena nunca se opunha a ela. Ao contrário, buscava de todas as formas corresponder-lhe aos menores desejos. Conhecendo bem suas reações quando contrariada, não queria de maneira alguma desafiá-la. Isabel se levantou, determinada. Vou falar com Felipe hoje mesmo sobre esse assunto. Parece-me um excelente modo de proteger a menina de sua possível herança. E vou encontrar o meio de convencer Ricardo. E se ele não quiser ficar longe da filha? Acharemos um jeito de dobrá-lo, não é mesmo, Filomena? Nós haveremos de convencê-lo, como já o fizemos antes. Sem dúvida. Isabel saiu da sala pouco antes de Cíntia voltar do jardim. Está frio lá fora, Cíntia? Está, tia Filomena. E em que pensava? Em minha mãe. Ela está num bom lugar, Cíntia. Vai ser tratada e, quando melhorar, retornará ao nosso convívio. Já disse isso muitas vezes. É que eu queria tanto vê-la. Papai não permite. Ninguém me deixa ver minha mãe. Cíntia, você sabe que deve obedecer, não sabe? A menina balançou a cabeça afirmativamente. Sua mãe vai ficar bem. Agora esqueça um pouco dela e pense em seu pai, que também precisa de você. Tem razão, tia. Onde ele está? Não chegou ainda, mas por certo vai ficar triste ao vê-la assim, chorosa. Vamos mudar essa cara. Vá se lavar e pare de chorar. Logo ele estará aqui. Um pouco mais animada, a menina subiu as escadas para seu quarto, obedecendo à tia. Filomena, observando-a, suspirou fundo e disse: Pobrezinha. Ricardo finalmente chegou, trazendo correspondências e carregado de pacotes.
Já há cartas de confirmação, você acredita? Que ótimo, Ricardo. Contudo, ainda vejo uma tristeza em seu olhar. O que você queria? Que eu estivesse feliz? Ao menos conformado. Melhor que seja assim. Alguma notícia de Filomena antecipou-se à menção do nome da cunhada. Nenhuma. Continuam procurando, mas até agora nada. Ao menos de que tenhamos notícia. Ora, Ricardo, pense em sua filha. Ela precisa de você. Eu sei. Como ela está? Abatida também. Vejo em você o mesmo olhar magoado da menina. Acho que essa mulher enfeitiçou vocês. Ora, Filomena, cale-se. Não sabe o que está dizendo. Emily está doente. Por causa disso, Cynthia e eu fomos privados de sua companhia. Nossa família está desfeita e você ainda não compreende minha tristeza? Mas você concordou que era melhor para ela. E concordo. Quem está doente precisa se tratar. E ela está gravemente doente. Jamais faria o que fez se não estivesse. Não creio que tentasse aquilo em sã consciência. Será que você a conhecia direito? Talvez tenha sido sempre assim. Não acredito. Vivemos por um bom tempo com alegria e felicidade. Como poderia ser doente sem que eu percebesse algum sinal? Vai ver então que é mesmo de família, Ricardo. Aquela avó materna. Você a conheceu? Não. Vai ver, o problema aparece com o tempo. Ricardo puxou pesada cadeira, forrada de seda fina e elegante, e se sentou desolado. Jamais imaginaria que ela pudesse fazer aquilo. Se vocês não me socorressem, teria morrido. Como poderia supor que ela fosse capaz de colocar veneno em minha comida e na bebida de Cynthia? Jamais. Mesmo quando vocês pediam que não comesse, gritando comigo, não pude acreditar. Só depois que o médico constatou a presença do veneno foi que admitiu que ela fez. E a reação que ela teve, esbravejando e berrando como louca? Estava doente, ficou doente, sei lá. Filomena se levantou e abraçou o irmão. Vamos, Ricardo, anime-se. Ainda bem que você e Cynthia estão vivos. E se não conseguíssemos chegar a tempo? Vocês poderiam estar mortos. Felizmente, tudo acabou bem. Nem tudo, Filomena, nem tudo. Perdi minha esposa. Antes ela do que a vida. Mulher, você arranja outra. Há muitas moças que o apreciam e adorariam tê-lo como esposo. Já a vida... Ainda estou muito machucado. Não consigo pensar em ninguém. Isso vai passar, Ricardo. Não se preocupe. O importante é que ambos queiram esquecer o passado, aceitando o que aconteceu. Melhor que ela fique internada, sendo tratada. Como? Se fugiu? Eles a encontrarão, não tenha dúvida. Sempre os encontram. Todos os loucos teimam em negar a loucura e gostam de fugir dos sanatórios e casas de recuperação. Mas eles já estão acostumados e os encontram onde quer que se escondam. As fotografias dela estão espalhadas por toda parte. Não conseguirá ir muito longe. Ricardo suspirou pensativo. Teve a atenção atraída pela filha, que, a sorrir, descia a escada correndo, alegre por vê-lo. Papito, que bom que chegou. Estava com saudade. Eu também, minha filha. Vim o mais depressa que pude. Não gosto de ficar longe de você, pai. Nem eu, minha filha, mas tinha assuntos urgentes para resolver. E tinha de ser você? O vovô não podia ter ido? Ele tinha outras coisas a fazer. Mas agora não importa. Estou aqui, não estou? Cynthia se agarrou ao pescoço do pai, que a ergueu e girou no ar. Filomena contemplava a cena, calada, enciumada do profundo amor que os unia. Capítulo 6. Filomena se encontrava na biblioteca, distraída com o planejamento da festa, quando Fernando entrou pisando firme. Fechou a porta com força atrás de si. Por que não fui informado da fuga daquela doida? Calma, Fernando, está tudo certo. Como, Filomena? Como tudo certo? Se essa mulher encontra alguém que acredite nela, nosso plano pode ficar comprometido. Acalme-se, vamos. Sente-se.
Quer beber algo? Fernando sentou-se, arrumando cuidadosamente a batina, para não amassar. Filomena finalizou o que preparava. Fechou o caderno onde anotava as providências que faltavam e calmamente dirigiu-se até o primo, servindo-lhe uma xícara de chá. Tome, relaxe. Vocês deveriam ter me avisado antes. Eu saberia lidar com a questão. Não se preocupe, Fernando. Papai já adotou todas as medidas cabíveis. Temos toda a polícia atrás dela. Vamos achá-la, não se preocupe. Mas já faz dias que ela fugiu, e até agora nada. Precisamos localizá-la, sem demora. Estou preocupado sim, Filomena. Já disse que não há motivos para isso. Ela deve estar escondida em algum lugar. Deveríamos ser mais rápidos. Solta, ela representa perigo. Olhe, Fernando, já pusemos a polícia atrás dela. Todos os padres de todos os cantos desse país sabem a respeito da fuga. Tratamos de comunicar a todas as dioceses. Todos estão informados. Entretanto, nem todos conhecem os detalhes. Não importa. Sabem que devem obedecer à Santa Madre Igreja. Se a moça aparecer em qualquer lugar, seremos notificados. Além disso, Fernando, ninguém lhe dará crédito. Ela não deve estar em situação de ter alguma atenção. Afinal, conseguimos dar um destaque abrangente ao ocorrido. Todos sabem. Todos os jornais noticiaram, inclusive fora do país. Em Paris, por exemplo, sei que o caso foi amplamente divulgado. Quem seria tolo o suficiente para cobertar uma assassina desequilibrada? Uma bruxa. Diga-me. Por aqui todos ainda falam no caso. Ela não terá chance. Pode sossegar. Quanto a isso, estou totalmente tranquila. Agora, vamos a assuntos mais produtivos. Como estão os comentários sobre a festa deste ano? Filomena, você não tem jeito. Só pensa nessa festa. E há algo melhor para pensar? É o acontecimento do ano. Todos estarão aqui. Além do mais, papai fica satisfeito comigo por organizar a festa com perfeição em todos os detalhes. É bom para que ele perceba o quanto sou importante e necessária. Você e esse ciúme do seu irmão. Não é ciúme não, Fernando. É apenas um desejo incontrolável de ser mais útil, completou ela, retornando ao caderno. Estão animados para o evento. E pensa que todos virão? Não sei. Estou fazendo o que sempre faço, convidando com muita antecedência e insistindo para que compareçam. Mas não sei se todos virão. Possivelmente, este ano muitos faltem. Filomena interrompeu suas anotações e fitou o primo. Por quê? Todos saem daqui tão satisfeitos? Muitos estão preocupados com esse movimento que parece alastrar-se como uma praga. Ora, não estão sendo tomadas medidas enérgicas? Não está sendo feito tudo para impedir que essa aberração ganhe mais adeptos? E apesar disso, parece uma verdadeira praga. Continua se espalhando e conquistando novos adeptos. Especialmente as pessoas cultas estão começando a defender essas ideias absurdas. E acha que por causa disso alguns não virão? Ainda falta tanto tempo. Alguns bispos estão extremamente apreensivos com a propagação das novas ideias. Você os conhece bem. Não vão admitir que aumente o número de adeptos aqui na Espanha. E na França, como anda esse movimento? Crescendo também. E as autoridades da Igreja Francesa não fazem nada? Lá como aqui, a Igreja vem se dedicando a conter as ideias espíritas. Contudo, parece que lá as novidades ganham força mais depressa. Do mesmo modo que crescem, haverão de desaparecer, por certo. São ideias absurdas, que não resistirão por muito tempo. Não sei, Filomena. Esse movimento cresce muito rápido. Preocupo-me com o nosso povo, que é crente, porém aprecia o sobrenatural, o fantástico. Provaremos que são todos do diabo, como diz Sua Eminência o Bispo Dom Antônio. Vamos ajudar a Igreja a desmoralizar essa gente que gosta de mentiras, de fanatismos. Faremos isso por bem, ou por mal. Fernando ficou quieto por alguns instantes, perdido em seus pensamentos. Filomena aproximou-se
e, colocando as mãos sobre seus ombros, bateu neles com gentileza. Vamos, Fernando, não se tormente tanto. Afinal, a igreja é sólida e há de vencer essas aberrações sem fundamento. Fernando ergueu a cabeça e fitou a prima. Seus olhos tinham um estranho brilho quando disse: uma forma de ajudar a igreja é achar aquela maluca. Já disse e repito, temos de fazer isso. Filomena afastou-se, parecendo entediada com a insistência do rapaz. Está bem, Fernando. Vou pensar se há algo mais que possa ser feito. Papai está cuidando de todas as providências. Falou com todos que conhece para que tragam notícias dela. Não vejo por que nos inquietarmos mais com esse caso. Ainda assim, se lhe agrada, vou pensar em alguma outra coisa que nos ajude a localizá-la. Filomena encarou o primo, que continuava pensativo, como a buscar alguma alternativa. Levantou-se de um salto e disse entusiasmada, abraçando-se ao pescoço dele e beijando-lhe a face. Pronto, já tenho uma ideia brilhante, Fernando. Ele afastou-a, segurando-lhe os ombros com as duas mãos e pediu. Conte logo o que pensou. Sua última ideia foi bastante audaciosa. Não foi só minha, foi principalmente de minha mãe. É ela que tem ideias espetaculares, mas acho que esta poderá ajudar. Então fale logo. Filomena soltou-se e andou vagarosamente em volta do primo. Depois disse: E o que ganho se contribuir ainda mais? Fernando olhou-a fixamente ao afirmar: a igreja lhe ficará ainda mais agradecida. Somente a igreja? Fernando segurou delicadamente as mãos da prima. Levou uma delas à boca, beijando-a com suavidade, enquanto seus olhos faiscavam no anseio de abraçá-la e beijá-la. Porém, ele apenas a fitou e respondeu: uma vez mais lhe serei profundamente agradecido. Comunicarei seus esforços a titio e a Dom Antônio. Filomena puxou a mão com rispidez e perguntou irritada: Só isso? As coisas vão se somando, minha prima, vão se somando. Mas não disse qual é a sua ideia. Quero ouvi-la antes que tome qualquer atitude. Vou sugerir a papai que dê uma recompensa por informações sobre o paradeiro de Emily. Quanto mais exata a informação, maior o valor da recompensa. Assim, creio que muito em breve a levaremos de volta ao hospício. Brilhante, priminha, brilhante. A ideia é fantástica. Crê que tio Felipe verá algum problema? Não, absolutamente. Pode ser até que já tenha ele próprio tido essa ideia. Como disse, está empenhado em localizá-la. Caso a toda não tenha pensado nisso, acho que gostará da sugestão. Fernando aproximou-se da prima, que agora, junto à grande janela da biblioteca, observava os extensos jardins da mansão. Abraçou-a pelas costas, dizendo: Nunca irei esquecer. Você me ajudou muito hoje. Obrigado. Sem sequer dar a Filomena tempo de se virar, Fernando já abrira a porta da biblioteca. Espere, aonde vai? Depois da sua ideia brilhante para resolvermos o problema, voltarei às minhas tarefas. Tenho muito a fazer e vou dizer ao bispo que achamos uma solução. Eles estão preocupados com outras coisas e quero estar perto para auxiliar. Antes que Filomena pudesse detê-lo, Fernando havia saído pela porta principal da mansão. Enquanto ele se despedia, Cíntia apareceu descendo as escadas. Com seu entusiasmo infantil, gritou: Tio Fernando! Ele abraçou com carinho a filha do primo. Como vai a minha mocinha? Estou bem. Já começaram os preparativos para a festa? É claro que sim. Filomena alcançou os dois e perguntou aborrecida: Por que está interessada na festa, menina? Ora, é uma festa importante, tia. E quem disse que você irá participar dela? Não é festa para crianças. Meu pai disse que posso. Terei uma conversinha com seu pai. Não acho conveniente. Fernando interrompeu-a bruscamente. Não é hora de falarmos nisso. Ainda faltam alguns meses para a festa. Até lá, veremos. Não é, Filomena?
Sem poder resistir ao olhar firme que o primo lhe dirigia, concordou. É claro, temos tempo, veremos. Ele se despediu e saiu apressado. Foi diretamente para a paróquia onde trabalhava. Sua vocação religiosa fora incentivada desde cedo. Era uma tradição antiga da família que a cada geração um jovem fosse destinado aos serviços da igreja. Assim, geração após geração, um de seus jovens era preparado para isso. Fernando gostava de ir à missa e era o primeiro a estar pronto na porta esperando a família. Nunca demonstrava resistência ou dificuldade para captar os ensinamentos que recebia. Tinha interesse genuíno pelos assuntos da religião. Ao chegar à adolescência, sua indicação fora natural. Todos já esperavam que se tornasse um servidor da igreja. Mas, ao contrário do que pensavam, quando recebera a notícia do pai de Filomena, ele não ficara contente. Embora o atraíssem sobremaneira os temas religiosos, não desejava ser padre. Em momento algum isso lhe passara pela mente. Respeitava e admirava o trabalho dos sacerdotes. Apreciava-lhe a companhia e as longas conversas de que participava na casa do tio. Já ser padre era outra coisa. Assim, a indicação o deixara desesperado. Não queria de modo algum. Tinha outros planos para sua vida. Desejava se casar, ter filhos. Ele adorava crianças. Pretendia formar seu próprio lar. Além do mais, sentia forte e secreta paixão por Filomena, que desde adolescente lhe retribuía o afeto e as intenções. Apesar de tudo, ele não pudera recusar. A pressão da família fora intensa demais e acabara convencido de que possuía vocação sacerdotal. Ingressara no seminário e acabara envolvido por completo. Em decorrência da inclinação que desde cedo revelara, fora facilmente cativado pelos estudos e absorvido pelas questões da igreja, e finalmente se entregara àquele ministério, com especial interesse pelas crianças desamparadas. Fernando era sincero e abraçara a fé e o serviço a Deus buscando dar o melhor de si. Ele regressava para a paróquia pensativo e estava se preparando para reforçar as fileiras de padres que, enviados ao continente americano, expandiam a força da igreja no Novo Mundo. Enquanto esperava o momento de partir, Fernando se dedicava zeloso às suas funções, auxiliando o pároco local e o bispo de Barcelona. No caminho, não podia deixar de se lembrar de Cíntia, pulando em seus ombros. Ainda sentia o abraço apertado e carinhoso que ela lhe dera. Aquilo o incomodava. Sabia que a menina sofria com a separação da mãe, o despeito de ter decidido colaborar com a igreja em tudo e de saber que o que fizera era um bem para muitos. A dor que causara a menina lhe oprimia o coração. Com a mãe não se preocupava. Acreditava que ela constituía mesmo um perigo para o prestígio da família, até para a própria filha. Então, não o comovia saber que fora um dos responsáveis pelo que lhe acontecera. Nem mesmo o sofrimento do primo o fazia sentir culpa. Ver Cíntia entristecida era o que mais o tocava. Fernando prosseguia meditando. Ricardo havia contribuído para aquela situação. Se desse ouvidos à família e escolhesse acertadamente, procurando uma moça com a mesma formação religiosa, aquilo não teria acontecido. Ele não sentia pena do primo. Sua única preocupação era Cíntia. Sabia que a tia e a prima não eram exatamente um exemplo de bondade e poderiam fazer a menina sofrer. Ao entrar na paróquia, permanecia com o pensamento em Cíntia. Vendo-o chegar, o padre interrompeu sua reflexão e perguntou: E então, alguma notícia? Até o momento não. Nada? Como é possível? Tomaremos outras providências. Essa moça há de aparecer. É só uma questão de tempo. Filomena me garantiu que o tio está empenhado em localizá-la e que, de toda forma, ela irá sugerir que se pague uma recompensa a quem vier com informações. É uma excelente ideia. Também me pareceu boa. Fiquei mais tranquilo. Ainda me parece preocupado. Por quê? Cíntia. A menina? É,
Fico pensando no quanto deve estar sofrendo sem a mãe. Elas eram muito apegadas. Por isso mesmo você deveria estar mais aliviado. A mãe seria indiscutivelmente má influência para a menina. Não percebe, Fernando? Já conversamos bastante a respeito, quando decidimos agir. Eu sei bem, e fico repetindo isso para mim mesmo toda vez que me pego perturbado por causa de Cíntia. Estou convencido de que a mãe acabaria por lhe fazer mal. No entanto, é inevitável. Vejo naqueles olhinhos a tristeza, e sei que sente muita saudade. Por diversas vezes já a vi chorando escondida de todos. Além disso, Filomena e minha tia têm afazeres demais para dar-lhe atenção. Ela fica sozinha, sem ninguém com quem conversar. E Ricardo, embora aceite o que houve, não teve alternativa. Está desnorteado. Precisa de tempo para se acostumar com a nova situação. Procura estar com a filha, mas sua dor também é grande, e ele se isola, viajando com frequência. Por que então você não se aproxima mais dela? Como? Leve-a para passear, conviva mais com a menina. Se está tão desejoso de vê-la receber carinho e atenção, por que não lhe dedica algum tempo extra? Além do mais, Fernando, não será sacrifício. Sei que gosta muito de crianças. Acontece que meu tempo é muito restrito, quase nada restando para lazer e diversão. O padre refletiu um pouco e disse: E por que não a leva quando for ao orfanato? Ela até poderia ajudar. Não disse que é uma menina meiga e doce? Então, fará bem a outras crianças. E você poderá estar mais com ela. Um leve sorriso surgiu no rosto de Fernando. A ideia lhe agradava. Acha que não haverá risco em levá-la comigo? Ela é muito jovem, menina ainda. Será que não se impressionará com os problemas? Digo, crianças doentes, sem pai, sem mãe, abandonadas e tantas outras histórias. Fernando olhou significativamente para o padre, que lhe retrucou sem hesitar. Ora, Fernando, das intimidades dos problemas ela não precisa participar. Dos problemas em geral é até bom que participe. Assim vai conhecendo a realidade da vida e aprende, desde cedo, a valorizar o que tem. Será que Ricardo concordará? E por que não? Você não acabou de dizer que ele passa pouco tempo com a menina? É, mas ela fica em casa com a avó e a tia. O pároco bateu levemente em seu ombro e disse: Se houver resistência, conversarei com ele. Encontrarei um modo de convencê-lo. Fernando apenas o fitou e se levantou, dirigindo-se ao corredor que levava aos fundos da paróquia. Sumiu o corredor adentro, deixando o padre com seus fiéis. Era hora de confissões e a primeira senhora chegava. Fernando continuou matutando na sugestão de levar Cíntia consigo para o trabalho, no orfanato que ele montara com os recursos da herança deixada pelo pai. Com o que recebera, conseguira comprar uma casa confortável onde recebia crianças abandonadas pelos pais e outras que vinham de relações ilícitas, rejeitadas pelas famílias ou pela sociedade. Assim, muitas jovens davam à luz naquele lugar, em um pequeno cômodo que ele construíra exclusivamente para isso. Era afastado da casa, de modo a que as crianças não percebessem o momento do parto. Ali, naquela pequena sala, inúmeras mulheres de famílias influentes traziam seus filhos ao mundo. E por força das circunstâncias ou de imposições sociais, os deixavam no orfanato. A ideia de estar mais próximo da menina o alegrava. Naquela noite, refletiu ainda uma vez sobre a solução aconselhada e depois, decidido a adotá-la, voltou a concentrar a atenção no novo movimento que se expandia na França e começava a penetrar na Espanha. Leu no jornal sobre os últimos acontecimentos e em determinado momento se levantou indignado. Pegou o jornal e foi até o quarto do pároco. Bateu na porta de leve. Está acordado, padre? Sim, estou acabando de preparar o sermão de amanhã. Ele respondeu, ao mesmo tempo em que abria a porta. Leu esta notícia?
O padre levou alguns instantes lendo o jornal e então reagiu furioso. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Temos de fazer algo, tomar providências. Esses hereges estão ficando atrevidos. O que vamos fazer? Primeiro falar com o bispo. Tenho uma ideia, mas preciso conversar com ele. Sei que conhece bem o dono do jornal. Tem influência. Vamos ver. Precisamos ser cautelosos, padre. Nesses novos tempos, as pessoas não estão nada. O povo continua crente e fiel. São alguns hereges que vêm trazendo essas ideias, essas crendices perigosas, divulgando-as como constatações científicas. É um absurdo. Como podem chamar isso de ciência? Nem posso imaginar. Após pensar um pouco, o padre falou em tom quase cochichado. Como diz Dom Antônio, isso é mais uma investida do demônio contra a nossa fé. E fitando Fernando, aduziu. Pode deixar a notícia comigo. Quero mostrá-la ao bispo. Claro, padre. Continuaram ponderando os perigos que o movimento espírita, que se espalhava, representaria para eles. Já era tarde quando Fernando voltou para o quarto. Continua no capítulo 7. Até lá!